Olha, parece que tá na moda agora, né? Ficar prevendo qual profissão a inteligência artificial vai, assim, simplesmente varrer do mapa. E as previsões são bem fortes. O CEO da Anthropic, por exemplo, ele sugere que metade dos empregos mais básicos pode sumir em 5 anos. Imagina só, 20% de desemprego lá nos Estados Unidos. É um número bem impactante, né? Muito. E não para por aí. O CEO da Ford já fala que, metade do pessoal de escritório, o tal colarinho branco, vai ser substituído. JP Morgan, Amazon, tá todo mundo falando em reduzir equipe. A dúvida que fica é, será que é um futuro inevitável mesmo, um banho de sangue de demissões? Ou é mais, sei lá, uma competição para ver quem solta a previsão mais bombástica? E a gente ainda vai dar uma olhada nos movimentos da Meta, da Apple, da Shai, nos sinais do mercado com a Nvidia e até em ferramentas novas como o Cursor. Então a ideia hoje é mergulhar nessas notícias todas, nessas previsões, para tentar entender melhor esse cenário da IA e o impacto real disso tudo. Vamos tentar separar o joio do trigo aqui. O que é interessante nisso tudo, essa mudança de tom, né? Antes, os executivos eram mais, assim, cautelosos. Agora eles parecem bem mais diretos sobre esse futuro meio sombrio para alguns empregos. Exato. Mas olha, tem um outro lado que a gente precisa pensar. Para muita gente, talvez a maior preocupação seja manter o salário, o padrão de vida, sabe? Não necessariamente aquele emprego específico. Então, essa catástrofe toda, ela pode depender muito de como essa transição vai acontecer, né? Faz sentido. E a gente não pode esquecer que a IA, hoje, ainda tem limitações. Ela ainda precisa de bastante supervisão humana, principalmente em tarefas onde errar custa caro. Isso pode, talvez, frear um pouco essa substituição em massa que estão falando. Mas é inegável que ela já está mudando como a gente trabalha, como a gente aprende. Isso já está acontecendo. Essa questão das limitações é um bom ponto. Mas, ao mesmo tempo, os investimentos são gigantescos, né? A Meta, por exemplo. Eles estão se reestruturando pesado. Criaram até um laboratório novo, o Meta Super Intelligence Labs. E o foco agora parece ser em superinteligência e não mais naquela ideia de AGI, a inteligência artificial geral. Aquela que seria igual a um humano, né? Exatamente. Investiram uma fortuna, 14,3 bilhões de dólares, na Scale AI, que é uma empresa-chave para treinar esses modelos. E estão contratando gente da OpenAI, do Google DeepMind. O que significa essa mudança para superinteligência? É só um nome diferente ou tem algo mais aí? Olha, essa troca de AGI por superinteligência pode ser bem estratégica, sim. Superinteligência geralmente foca em IA, que supera humanos em tarefas bem específicas e complexas, tipo programação avançada, diagnóstico médico, análise financeira, em vez daquela meta mais ambiciosa e talvez distante da AGI, que seria replicar toda a inteligência humana. Ah, entendi. Mais pé no chão, talvez. Exato. Parece uma aposta mais pragmática, com chance de retorno mais rápido. E essa corrida está pegando fogo em todo lugar. A Apple, por exemplo, parece que está tendo dificuldade interna, né? Estão até pensando em usar modelos da OpenAI ou da Anthropic para turbinar a Siri. Sério? Usar tecnologia de concorrente? Pois é. Talvez até adiem a nova Siri para 2026. Isso pode ser um sinal de que eles estão ficando para trás nessa corrida específica. E do outro lado, tem a Xai, do Elon Musk. Conseguiram levantar 10 bilhões de dólares para desenvolver a IA deles e o chatbot Grok. Aquele mais brutal, direto. Isso, que ficou conhecido por ter menos filtros, opiniões mais diretas. E ainda tem os planos deles de construir data centers enormes. Muita coisa acontecendo com as gigantes. E enquanto essa briga rola, como é que o mercado e a regulação estão reagindo? A gente viu a Nvidia, né? As ações se recuperaram, bateram recorde. Isso meio que vai contra a ideia de uma bolha da IA, pelo menos por enquanto. Exato. O desempenho da Nvidia mostra que o mercado ainda vê muito valor, muito potencial de crescimento real ali. E na parte da regulação, teve uma decisão interessante no Senado americano. Eles rejeitaram quase por unanimidade, 99-1, uma moratória. Essa moratória ia impedir que os estados criassem suas próprias leis sobre IA. Ah, então eles não proibiram os estados de legislarem. Isso. É visto como um sinal verde para uma regulamentação mais descentralizada.
Regulamentação descentralizada. Isso significa o que na prática? Mais bagunça ou regras mais adaptadas? Pode ser um pouco dos dois, né? Por um lado, ter regras diferentes em cada estado americano pode complicar a vida das empresas que operam no país todo, mas por outro lado, permite que as regras sejam talvez mais ajustadas às necessidades, às preocupações locais de cada lugar. Entendi. De qualquer forma, isso sinaliza um caminho onde o desenvolvimento da IA pode acabar sendo mais regulado, talvez mais cauteloso, em vez daquela corrida totalmente livre que alguns defendem. E enquanto essas discussões enormes acontecem lá em cima, a IA vai entrando no nosso dia a dia, né? Ferramentas como o Cursor. Aquele assistente de código. Esse mesmo, baseado em IA. Ele está se expandindo para web, para mobile. É um exemplo concreto de como, apesar das ambições gigantes e dos debates, a tecnologia já está se infiltrando no trabalho diário. Então a gente fica nesse cabo de guerra, né? De um lado, essas previsões super impactantes sobre o futuro do trabalho vindo de gente grande, e do outro, os desafios técnicos que a IA ainda tem, a complicação da regulação e essa integração que parece acontecer mais aos poucos na prática. Exatamente. E isso, assim, deixa a gente com uma reflexão importante no final. Se a gente considerar a velocidade com que tudo está mudando, e essa polarização toda nas previsões que vão do apocalipse do emprego até uma utopia tecnológica, como é que as pessoas, as organizações, podem realmente analisar de forma crítica o impacto real, prático, da IA na sua área? E além do hype, do marketing, como navegar entre reconhecer o potencial enorme que essa tecnologia tem, mas também entender a realidade dela hoje, com as suas limitações? É uma questão chave.